vamos começar a nossa primeira entrevista com Saulo Martinez Terra dos Santos, ele que é coach, e ele vai nos explicar o que é o coaching ontológico. Tudo bem, Saulo? Seja bem-vindo no programa Amiga. Boa noite, Mary. Boa noite a todos que estão assistindo o programa Amiga. Mas o coaching ontológico, ele é uma ferramenta, ele é um processo de desenvolvimento humano que ajuda o cliente, no caso nós chamamos de coach, a definir o seu objetivo. E quando eu digo objetivo, eu estou dizendo metas, focos, sonho, projeto, enfim. Nós, seres humanos, temos isso. Temos objetivos, temos esses planos. No dia a dia, na nossa vida, nós temos. E quando isso não acontece, ou quando ficamos perdidos em relação a este objetivo, ou quando tentamos este objetivo e muitas das vezes fracassamos e não conseguimos chegar ao sucesso, o que acontece? Há uma insatisfação, um insucesso, como é que eu posso dizer? Chega a pessoa, exatamente, chega a dizer que ele é infeliz pela situação. Então, o coaching, ele vem para ajudar dessa forma. Ele ajuda, ele identifica o problema, e quando o coach termina, ele termina satisfeito com um objetivo mais sólido, firme. Às vezes, até muda o objetivo, mas ele termina feliz. Entendi. Chega a ser uma terapia, Saulo? Como que é? O coaching ontológico, ele não é uma terapia. Na verdade, ele trabalha com o problema, a pessoa vem também com problemas emocionais, ela vem, como eu disse, infeliz, insatisfeita, né, muitas vezes ansiosa, e o coach vai trabalhar com o problema, o que está acontecendo com ela. Enquanto a terapia, eu entendo que muitas vezes, quando se procura uma terapia, a pessoa vai trabalhar com a vida dela, com o ser. Então, assim, e a base do coaching ontológico não é psicológica, né? Que terapia, falando em terapia, é base psicológica, psicanalítica, ou holística, né? Tem vários tipos de terapia. Mas o coach, a base do coach é filosófica. Então, nós usamos a ferramenta, uma das ferramentas da filosofia, que é a linguagem, né, ontológica. E, de fato, esta ferramenta trabalha com a pessoa, com o ser humano, mas não é uma terapia. Saulo, mas assim, explica mais assim, pessoal de casa. Esses objetivos, a pessoa acaba trazendo foco, são sonhos, projetos, um casamento, vamos supor. Como que chega até você? Como que essas pessoas chegam para falar sobre esses assuntos, né? Porque são vários. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está falando, poxa, mas eu tenho isso, não consigo realizar. E acaba não entendendo por que não chega naquele objetivo, né? Como que é? Então, você falou casamento, achei interessante. Eu falei porque às vezes as pessoas têm isso, ou para casar, ou para se separar. Nossa, é aquela briga, aquela coisa toda, né? Já aconteceu de chegar alguém no seu consultório para tentar fazer algum desses dois assuntos? Assim? Sim, já aconteceu, por exemplo, de alguém chegar no meu consultório e dizer: eu não sei o que eu faço do meu casamento, eu não aguento mais o relacionamento, a minha mulher, eu estou com outros objetivos, eu estou com outros planos. E, às vezes, ele cria outros objetivos para resolver este atual. Só que o problema dele não é, por exemplo, ele quer ficar fora no casamento, aliás, ele quer permanecer no casamento, ele vai querer, por exemplo, trabalhar fora, em outra cidade, para ficar longe. Mas aí, isso já não é mais um objetivo. Ele está tentando tapar o problema dele. Então, esse outro objetivo que ele vai ter, ele também não vai resolver. Então, quer dizer, ele fica infeliz, ele fica frustrado, né? E, de fato, ele não sabe o que ele está querendo se livrar desse casamento. Porque, na realidade, não é só ele, a outra pessoa também pode estar infeliz ali, então é um problemão, né? O problema é muito grande. Então, quando o coach me procura, ele está mesmo insatisfeito, ele está infeliz, qualquer área da vida dele. Se ele
não está feliz na área profissional, né? Ele vai me procurar, ele vai dizer que ele não gosta do que ele está fazendo, ou que ele não sabe o que ele vai fazer, está perdido, anda desempregado, mas não sabe em que área ele vai trabalhar. Muitas vezes eles procuram porque quer fazer uma faculdade. E você sabe, hoje em dia, a faculdade... É até interessante falar da faculdade pelo seguinte. Os jovens, né, terminam o ensino médio e querem fazer uma faculdade. E eles sentem, assim, experiência, assim, eu já tenho visto alguns jovens comentando isso comigo, eles sentem aquela cobrança de eu preciso agora fazer uma faculdade. Principalmente dos pais, né? Dos pais, exatamente, familiares. A sociedade em si cobra isso, né? Você tem que fazer uma faculdade, você tem que, né, dar um rumo na sua vida. Então, de fato, isso acontece muito. E quando isso, né, acontece, então ele fica desesperado procurando algo para fazer. Interessante que aí ele não sabe o que fazer, mas ele pensa assim: eu vou fazer uma faculdade para ter uma boa qualificação profissional para poder arrumar um trabalho. Então eu vou fazer administração ou eu vou fazer direito, que são de fato é o que mais tem. E aí ele vai fazer, e assim, quando você não faz, quando eu vou usar um exemplo que o coach, na verdade, ele não usa o exemplo, eu sempre uso o meu exemplo pessoal. Então, quando eu estou fazendo algo que eu não estou feliz, que não é o meu objetivo principal, então aquilo vira um sacerdócio, vira uma coisa... Eu fico rastejando, na verdade, mas quando eu faço algo que eu quero fazer, então eu sou motivado a isso. Então, o momento da faculdade, o momento dos estudos, são momentos prazerosos, porque eu estou seguindo esse objetivo. E depois, quando terminar, falando agora daqueles que fazem a faculdade, como eu expliquei, e estão lá fazendo, porque querem fazer, porque foram cobrados. Eles terminam a faculdade, pegam aquele diploma e falam: poxa, consegui, cheguei até aqui. Foi difícil, né, mas cheguei. E o que acontece? Ele vai, de certa forma, pensar: poxa, terminei, e agora? Como é que eu sigo? Onde eu vou? O que eu faço? Então, fica um vazio, né? E gera inúmeros problemas, né? Isso é muito interessante o que o Saulo está falando, porque assim, hoje mesmo eu ouvi a seguinte frase: eu preciso fazer uma faculdade, um curso. Tá, mas o que você vai fazer? Ah, não sei, qualquer coisa, mas eu preciso ter um canudo. Gente, não é assim, você vai viver infeliz, você não sabe, não se encontrou. Ou até mesmo chega, faz a faculdade, como muito acontece, chega no primeiro ano, tranca a matrícula, procurar outra coisa, porque não era aquilo que queria, né? Interessante isso também, Mary, porque quando o coach me procura em relação a isso, ele pode, de repente, descobrir que não é o momento, que ele não quer fazer uma faculdade. E a cobrança é de fora, é externa, não é interna. Ele, por ele mesmo, ele não ia fazer a faculdade. Ele, de repente, descobriu algo que ele quer fazer, ou até mesmo praticar um esporte. Vamos usar um exemplo, né? Às vezes ele quer namorar, ele quer curtir a vida, que jovem, principalmente, vamos usar o exemplo do jovem, eles fazem muito isso. Mas aquilo que realmente gera a satisfação nele, né? E quando ele começa, então ele vem essa cobrança, ele fala: não, preciso fazer. Não, por que ele precisa fazer? Não, ele não precisa fazer. Se ele não quer fazer, ele não precisa. Então, de fato, a questão do curso, eu preciso ter um curso, não é uma razão, não é um motivo dele se desesperar, de certa forma, e dizer, né, eu preciso ter para ser feliz. Não, ele não vai ser feliz. E na prática, como que funciona? A hora que eles chegam no seu consultório, porque não é a parte de psicólogo, né? A gente já conversou, teve um bate-papo aqui em off. Como que você trabalha com essas pessoas? Porque são vários problemas, né? Pessoas que realmente são perdidas, não sabem o que fazer. E como você trabalha com essa parte? O emocional, né? Sim. Então, eles chegam no meu consultório, muitas vezes eles começam a falar e eu dou essa liberdade. Eu deixo eles falar bastante até. Eu faço anotações, inclusive, enquanto ele está falando, porque no momento em que ele está falando, ele está usando algumas desculpas tranquilizadoras, que nós chamamos. Ele está usando... eu estou percebendo que ele se mantém numa zona de conforto.
Então, existe muita crença nisso, existem muitos modelos mentais, né? Há frases que muitas vezes são criadas por aí pelas pessoas, pela sociedade, e são coisas que acabam trazendo para ele assim esses bloqueios. Então ele começa a falar, e eu assim, a princípio eu começo a procurar saber a situação dele. Ele começa a falar, e aí eu já começo a ver o emocional, e eu adoro provocar o emocional, porque, de fato, ele precisa dizer para mim o que ele está sentindo. E o que essa emoção, que ele está sentindo no momento, está pedindo. Porque as nossas emoções, na verdade, nada mais é que um pedido. Quando éramos bebê, os bebês choravam. Ele não fazia outras coisas, eles choravam. Agora nós crescemos, nós temos outras formas de manifestar essas emoções. Então, precisamos entender o que essas emoções estão pedindo. Então, eu vou questioná-lo, saber o que essas emoções estão pedindo. No momento, ele pode me dar uma resposta do tipo que não é verdade, né? Ele está querendo. Só que aí eu vou questionando até que ele descobre realmente o que a emoção pede. E é interessante que durante esse trabalho, esse processo, cai a ficha, né? E ele descobre, poxa, nunca tinha pensado nisso. E aí eu começo a questionar de novo, puxa, eu não tinha imaginado que eu poderia seguir por esse caminho. Então ele começa a encontrar as respostas. Espera aí, as coisas não são mesmo assim como eu penso. E eu pensei assim a vida inteira. Então ele começa descobrindo coisas na vida dele que, sabe, vem mexendo, e ele descobre, então, o caminho que ele vai seguir. Mas é interessante, porque vou usar um exemplo aqui de um dos meus coaches que estiveram lá. Ele queria abrir um negócio, né? E durante o processo eu comecei a trabalhar e ele falou assim: a minha dificuldade é ser vendedor. Falei, por quê a sua dificuldade é ser vendedor? Porque eu não me vejo batendo de porta em porta. Então, entrou numa contradição. Porque ele não quer abrir um negócio dele, ele quer abrir um comércio, pelo que ele tinha me falado. E um vendedor dentro de um comércio não bate de porta em porta. Então, ele trouxe... Porque a visão de um vendedor, muitas vezes, é aquela daqueles que batem de porta em porta, que eu acho que nem tem mais isso. Não. Então, ele trouxe isso. De repente, ele descobriu que não é assim mais um vendedor, que ele não ia ser desse jeito. E aí ele, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, começa a cair a ficha. E aí ele começa a ver que não existe tantos bloqueios assim. E então aí ele começou a projetar o negócio dele. Agora começou a ficar mais fácil. E quando ele terminou, né, foi assim uma coisa libertadora. A sensação, como eu fiz o coach e eu terminei, e eu sei, a sensação é uma sensação de liberdade, a sensação de terminei a minha formatura, eu consegui, né? Eu hoje me sinto livre. Essa é a sensação. Então existe mesmo muitos casos que eles chegam sentindo preso. É uma prisão que eles estão vivendo. Mas quando eles saem, é livre. Eles sentem liberdade. Bom, Saulo, nos explique assim, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, porque realmente nós vamos deixar o telefone do Saulo para você entrar em contato, mas quais os problemas mais comuns que acabam impedindo esse objetivo, realmente essa parte do emocional, quais são? Na verdade, Mary, são inúmeros. Não posso nem assim usar um exemplo comum, porque são vários. Mas vou usar, por exemplo, o exemplo dos valores pessoais. Eu, por exemplo, eu tenho um objetivo, eu quero ter um relacionamento, quero ter um namoro, me casar. Só que eu ouço muitos jovens dizer, para você fazer isso, você tem que ter um carro. Porque se você não tiver a sua namorada, você não vai conseguir, porque as meninas não namoram mais homem que não é mais daquela época antiga. Então, de certa forma, o que acontece? Eu começo a procurar um carro, mas eu não começo a trabalhar no meu sentimento, selecionar bem a questão, né, desse romance. Não, eu estou olhando para o lado material. Eu vou entrar em conflito com os meus valores, porque
a questão do sentimento, ela está acima dos valores materiais. Então, toda vez que eu quiser colocar ele acima, e se eu não quiser diminuir, que de fato eu não diminuo, eu vou ter conflito. Outra coisa, eu quero muitas vezes ser bem-sucedido financeiramente. E para isso eu tenho que ser desonesto. Só que a minha honestidade está acima de tudo. Então, eu vou entrar em choque também, porque eu quero, né, ser bem-sucedido, mas eu tenho que ser desonesto para isso. Na verdade, eu não tenho. Existem muitos recursos que possamos chegar, ser bem-sucedido com honestidade. Mas parece que muitas vezes eu acabo vendo aquilo que me gera essa desonestidade. Então, são realmente problemas, um dos problemas que podem impedir de eu chegar ao meu objetivo. Interessante. Mas você de casa não entendeu ainda o que é o coach. Eu tenho certeza que se vocês ligarem para o Saulo, ele vai tirar todas as suas dúvidas, vai bater um papinho com ele, eu tenho certeza que vocês vão acabar entendendo e vai ser até bom, né? Se você está planejando, tem algum objetivo, tem projetos, está naquela indecisão, vale a pena conhecer o trabalho do Saulo, essa técnica também, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Saulo, obrigada pela participação. Espero que você possa voltar mais vezes no programa trazendo outras novidades. E eu gostaria que você deixasse o seu boa noite e o telefone, endereço de contato. Tá certo. Obrigado, Mary, pela oportunidade também de estar aqui. Obrigado à TV Serrana, à produção, né, do programa Amiga. E meu telefone para contato é o 99733-6515 ou 981709582. Tem uma página no Facebook que se chama Coaching Ontológico Botucatu. Lá nós temos toda a informação sobre o coaching, temos a escola também, para quem se interessa a fazer o curso de coaching da Panamind de São Paulo, também eu tenho todas as informações ali. E para quem estiver interessado, é só me ligar. Nós fazemos uma primeira sessão, que nós chamamos de sessão 0. Ela serve exatamente para explicar como funciona e, havendo interesse, já estabelecemos ali o acordo e partimos para a primeira sessão. Então, qualquer dúvida, alguma coisa, pode acessar pelo Facebook ou pelos telefones e também pelo meu e-mail, sauloterra@ig.com.br. Então tá aí, gente. Feito o convite para vocês de casa. Espero que tenham gostado da nossa primeira entrevista, mas olha, o programa ainda não terminou. Nós vamos a um rápido intervalo e eu volto com o nosso segundo bloco com uma receita deliciosa com o nosso chefe Matheus Madoc, lá do quadro Amiga Gourmet. Nós voltamos já.